Você se lembra do Ronaldinho no Atlético Mineiro? Quando o Ronaldinho rescindiu seu contrato com o Flamengo, Cuca, técnico do Atlético, assim que soube da notícia, fez uma ligação para o presidente atleticano Alexandre Calil, dizendo que o nosso camisa 10 saiu do Flamengo. Aconteceu que eu estava no Rio contratando outro jogador, quando o Cuca me liga. Nosso camisa 10 saiu do Flamengo. Eu vi aqui na internet. E aí? Eu falei, uai, Cuca, vamos ver. Calil, que estava no Rio de Janeiro para contratar outro jogador, marcou então uma reunião com Assis, irmão e agente do Ronaldinho. Na conversa, ficou acertado que Ronaldinho se apresentaria e começaria as atividades no dia seguinte, ou seja, no dia 4 de julho. Falei, uai, menino, você não fala, não? Ele falou, não, eu sou assim mesmo. E aí, vamos? Ele falou, que dia? Amanhã. Então, vamos. Antes mesmo do anúncio oficial da contratação, a Sport TV mostrou imagens ao vivo do jogador treinando com o restante do elenco atleticano, na cidade do Galo, centro de treinamentos do clube. E essas foram as primeiras imagens de Ronaldinho com a camisa do Atlético, captadas por um helicóptero que sobrevoava o centro de treinamento atleticano e transmitia ao vivo pela Sport TV e pouco depois também pela Rede Globo. O contrato inicial foi válido por 6 meses, de junho a dezembro, e o jogador recebeu cerca de R$300 mil por mês, um quarto do que o jogador recebia no Flamengo. A sua estreia foi no dia 10 de junho no Pacaembu contra o Palmeiras, usando em sua camisa o número 49, já que o Atlético já tinha Guilherme inscrito com a camisa 10. A escolha do número foi uma homenagem à sua mãe, nascida no ano de 1949 e que travava uma batalha contra um câncer de mama recém-descoberto. Em 23 de junho de 2012, na vitória por 5-1 diante do Náutico, Ronaldinho, cobrando pênalti, marcou seu primeiro gol pelo Galo. E seu primeiro hat-trick veio contra o Figueirense. Nesse dia, foi permitido a ele se ausentar da partida, pois ficou sabendo pouco antes do início da partida que seu padrasto havia morrido. Em uma cena emocionante, ao marcar o primeiro dos 3 gols na partida que terminou 6-0 para o Atlético, e que por sinal ele participou diretamente em 5 gols, ele começa a chorar. Seu segundo gol veio em uma cobrança de falta por baixo da barreira. E seu terceiro gol veio em uma cobrança de pênalti. No total, Ronaldinho disputou 32 jogos pelo Atlético e marcou 9 gols durante o Campeonato Brasileiro de 2012, com destaque para o gol marcado contra o Cruzeiro no clássico disputado no dia 26 de agosto no estádio Independência. Bateu! Caixa! Além de realizar um total de 12 assistências, sendo um dos principais nomes do Atlético, que terminou o campeonato em segundo lugar, dando ao clube uma vaga direta na Libertadores de 2013. Ao término da temporada, Ronaldinho foi agraciado com várias premiações por suas atuações durante o Campeonato Brasileiro. Ele recebeu os prêmios de melhor meio-campo e craque da galera. 38% dos votos, o craque da galera de 2012 é Ronaldinho Gaúcho. Bola de prata e bola de ouro da revista Placar. Bola de ouro para Ronaldinho Gaúcho. E pelo troféu Guará, recebeu o melhor meia e craque do ano, e também craque do ano pelo troféu Tele Santana. No fim do ano de 2012, havia muitas especulações sobre sua permanência no clube mineiro. Graças ao bom futebol apresentado, muitos clubes brasileiros e até mesmo do exterior queriam contar com a sua presença em 2013. Porém, no dia 28 de novembro de 2012, o presidente atleticano Alexandre Calil confirmou por meio de sua conta no Twitter que ele ficaria no clube por mais uma temporada. No começo da temporada, Ronaldinho ajudou o Galo a ser campeão mineiro em cima do Cruzeiro na grande final. A taça é do Atlético, bicampeão mineiro. O primeiro jogo acabou 3-0 para o Atlético, mas Ronaldinho só deixou o dele de pênalti no jogo de volta, na vitória do Cruzeiro por 2-1.
ele chamou a atenção principalmente na primeira fase, onde foi peça fundamental para que o Atlético pudesse conseguir em 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. Um bom aproveitamento. No primeiro jogo, que foi contra o São Paulo, em 13 de fevereiro de 2013, foi protagonista por participar de um lance, além de curioso, raro no futebol. O jogo estava parado para atendimento médico a um jogador de São Paulo, e o Atlético possuía a cobrança de lateral. Somente esperava a saída dos médicos de campo e a autorização do árbitro. Enquanto isso, Ronaldinho foi até o Rogério Ceni para beber água, ficando apenas os dois na área do time paulistano. Quando o árbitro estava prestes a autorizar a cobrança, Ronaldinho foi andando para o lado e Marcos Rocha fez a cobrança de lateral para ele, que mesmo muito à frente do último marcador, não estava impedido, já que no futebol não existe impedimento na cobrança de lateral. Ronaldinho então dominou a bola e passou para Jô marcar o que seria o primeiro gol do Atlético. Além disso, foi dele o cruzamento do gol de Hever. Já contra o Arsenal de Sarandi, o Atlético venceria novamente por 5-2 e Ronaldinho voltaria a fazer a diferença, além de ter sido elogiado por participar ativamente do jogo. Primeiro, numa cobrança de pênalti que Luan havia sofrido, e o outro foi aos 13 do segundo tempo, onde encontra o goleiro do time argentino jogando a bola no ângulo. O Atlético faria o próximo jogo contra o São Paulo no Morumbi e acabou perdendo por 2-0, e tanto o time quanto o Ronaldinho foram muito criticados pelo baixo desempenho apresentado. Porém, a grande notícia do jogo havia sido a declaração de Ronaldinho após o término do jogo. Questionado por um repórter, olha só o que ele respondeu. E a gente tem que pegar o segundo tempo para se divertir. É um grande treino para a próxima fase para a gente, é isso que importa. Mas também importa eliminar um rival para a próxima fase, ou não? Eu não... pode ser que o clube pense dessa forma. Eu penso que qualquer adversário que vier na próxima fase vai ser muito duro. Então a gente tem que pegar esse jogo e se divertir, não ficar sofrendo. Então pegar o segundo tempo e jogar, a gente não tem nada a perder, se divertir mesmo e jogar com alegria, coisa que tá faltando. Com essa derrota, o São Paulo se classificaria como o segundo pior colocado e enfrentaria o primeiro colocado geral, que era justamente o Atlético Mineiro. Na sequência, o Atlético bateria o São Paulo nos 2 jogos das oitavas de final. No primeiro, em São Paulo, a derrota viria de virada com um placar de 2-1 para o Atlético, com Ronaldinho deixando um gol. Já o segundo jogo foi em Belo Horizonte e o Atlético venceu por goleada, com placar de 4-1. No primeiro jogo da semifinal contra o Newell's Boys, o Galo perdeu por 2-0 e com isso vieram várias críticas a Ronaldinho por seu baixo desempenho. Porém, no jogo de volta, o time tinha a necessidade de atacar. Já o Nils queria repetir o mesmo esquema de marcação do primeiro jogo sobre Ronaldinho para tentar anular o jogador, mas dessa vez ele consegue aparecer mais, participa com bons passes e algumas assistências que quase resultaram em gols. Inclusive, foi dele a assistência para o primeiro gol atleticano, que aconteceu antes dos 5 minutos de jogo. O Galo devolve 2-0 e leva o jogo para os pênaltis. Quem cobra o último pênalti é Ronaldinho, que marca, deixando a decisão para Victor, que defende e classifica o Atlético. Para o primeiro jogo da final contra o Olímpia, o Galo perdeu novamente de 2-0. E Ronaldinho teve o que a grande maioria dos meios de comunicação acreditou ser a pior partida dele pelo Atlético, chegando inclusive a ser substituído no segundo tempo para a entrada de Guilherme. Já o jogo de volta foi no estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, o dia 24 de julho. Nesse jogo, Ronaldinho Gaúcho foi uma das principais armas do time, com participação ativa no jogo, além de ter sido o grande articulador do time. Apareceu também com algumas boas oportunidades de gol. As principais foram um chute de fora da área no início da partida e outra já próximo do fim, num cabeceio após cruzamento de Josué. O Galo faz 2-0 no jogo de volta e leva mais uma vez a decisão para os pênaltis. E Ronaldinho acabou sendo um dos principais nomes da conquista da Copa Libertadores da América para o Atlético. Apesar de não ter cobrado pênalti na decisão contra o Olímpia, já que o Olímpia perdeu a primeira e a quarta cobrança e Ronaldinho seria o 5º cobrador atleticano. Com a conquista desse título, Ronaldinho acabou se consagrando ao ajudar o Atlético a ir para o Mundial de Clubes da FIFA, entrando também no seleto grupo de jogadores que foram campeões da Copa do Mundo, da Liga dos Campeões da UEFA e da Libertadores da América. Mas como nada dura para sempre, no dia 28 de julho de 2014,
foi anunciado a saída de Ronaldinho do Atlético. Ronaldinho decidiu ir embora 5 meses antes do fim do contrato dele com o clube. A decisão da saída do camisa 10 foi decidida após uma reunião entre a diretoria alvinegra e o Assis, irmão e empresário do jogador. Sempre falei, né, pro presidente que eu ia entrar para a história desse clube. Então, quando eu conquistei tudo isso, é onde eu tomei a decisão de sair. O último jogo de Ronaldinho pelo clube foi contra o Lanús pelo segundo jogo da Recopa Sul-Americana, em que o Galo se consagrou campeão. No Atlético, foi um total de 88 jogos e de 28 gols. E o Ronaldinho conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Mineiro de 2013 e a Recopa Sul-Americana em 2014. Já no dia 5 de setembro de 2014, Ronaldinho assinou com o Querétaro Futebol Clube, time do México, por 2 anos. Estreou pelo Galos, apelido do clube, em 18 de setembro, em jogo válido pela Copa do México, no estádio Corregidora, lotado com 35 mil torcedores, que viram a derrota do Querétaro para o Tigres por 1-0. E Ronaldinho sofrer e perder um pênalti. Em 21 de setembro de 2014, marcou o seu primeiro gol, de pênalti, o primeiro do jogo na vitória de seu time por 4-1 sobre o Chivas, na 9ª rodada do Campeonato Mexicano. Em 29 de março de 2015, Ronaldinho Gaúcho comemorou a conquista da Copa El Rancho, que foi disputada em Frisco, nos Estados Unidos. A equipe venceu o Puebla nos pênaltis por 4-1, após empatar em 3-3 no tempo normal. E Ronaldinho fez um dos gols quando converteu um pênalti. Em 18 de abril, Ronaldinho Gaúcho começou uma partida no banco de reservas, ficando lá até os 39 do segundo tempo. Em 8 minutos, o craque marcou 2 vezes e garantiu a goleada do seu time por 4-0 sobre o América. Aplaudido ao entrar, Ronaldinho precisou de apenas 2 minutos para marcar. Aos 41, Danilinho cruzou da direita e o camisa 49 deu um toque de leve e fez o gol. Aos 47, tabelou com Ângelo Sepúlveda e chutou da entrada da área, marcando o 4º gol. Mas, em um comunicado oficial postado na madrugada de 20 de julho em sua conta do Instagram, o na época veterano craque brasileiro anunciou sua despedida do clube. Ronaldinho deixou o futebol mexicano após 9 meses de contrato, 32 partidas e 8 gols marcados. Ele foi peça importante durante a campanha do vice-campeonato do Clausura mexicano. Na final, os Galos Blancos acabaram caindo para o Santos Laguna, perdendo por 5-3 no agregado. Após deixar o Querétaro e passar por um período de negociações com diversos clubes, Ronaldinho acertou a sua ida para o Fluminense. Ele foi anunciado e apresentado no dia 11 de julho de 2015, recebendo a camisa 10 do clube carioca. Em junho, Eurico Miranda chegou a anunciar em entrevista coletiva que o Vasco estava 90% fechado com o craque. Nós estamos elaborando um projeto, que o projeto é chamado Ronaldinho Gaúcho Vasco. Em termos de percentual, está para 90%. Mas logo depois, após o presidente Peter Sensen confirmar as negociações e a imprensa brasileira já noticiar o acerto, finalmente o jogador assinou o contrato com o Fluminense. Vontade de pegar a chuteira e entrar, né, em campo e poder jogar. Chegar aqui e ver o estádio lindo do jeito que está, torcida me recebendo com todo esse carinho, os companheiros, todo mundo. Então, a perna aqui já está tremendo, já com vontade de jogar. Então, a partir do dia 27, quero poder chegar e poder me preparar bem. O anúncio veio primeiro através de uma das redes sociais do atleta e logo após pelo clube. Ronaldinho começou seus treinamentos pelo Fluminense no dia 27 de julho e estreou no dia 1 de agosto contra o Grêmio. O Fluminense venceu o jogo por 1-0 e alcançou a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. O craque, apesar do pouco tempo de preparação, surpreendeu e jogou os 90 minutos. Participou da jogada do gol e saiu aplaudido dos gramados. Mais de 33 mil pessoas estiveram presentes no jogo de estreia do craque pelo Fluminense. Mas no dia 28 de setembro de 2015, o Fluminense anunciou a saída do Ronaldinho. Tudo aconteceu quando o camisa 10 reconheceu que não estava rendendo. E as partes chegaram a um acordo onde o Fluminense não teve custos com a rescisão. Na época, Ronaldinho Gaúcho tinha 35 anos
e deixou o clube após 9 jogos, sem fazer gols e nem assistências. Mas, em janeiro de 2016, por questões contratuais, o R10 disputou a Florida Cup com o Fluminense, nos jogos contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no dia 17, e o Internacional de Porto Alegre, dia 20. Contando suas passagens no Atlético Mineiro, Querétaro e Fluminense, Ronaldinho marcou 36 gols, deu 29 assistências em 129 jogos. Mas como a idade chega para todo mundo, chegou também para Ronaldinho. E no dia 17 de janeiro de 2018, após mais de 2 anos sem assinar contrato profissional com a equipe, Ronaldinho confirmou que iria se aposentar. Olha, agora é oficial, tá? Ronaldinho Gaúcho está aposentado. O irmão e empresário dele, o Assis, anunciou o fim da carreira do craque e disse que vai organizar alguns jogos de despedida depois da Copa do Mundo. Durante sua bela carreira no futebol, Ronaldinho não chamou a atenção da mídia apenas por golaços e dribles desconcertantes, mas também por polêmicas. E como decidiu fazer um documentário completo, tenho que falar de algumas delas. A primeira polêmica a ser lembrada aconteceu em novembro de 2011, quando Ronaldinho Gaúcho esteve envolvido no polêmico vazamento de um vídeo onde, supostamente, o jogador estaria nu, se masturbando em frente a uma webcam. O vídeo divulgado tem aproximadamente 7 minutos e meio e mostra o jogador sem camisa, onde minutos depois a câmera se abaixa e ele começa a executar o ato. E mesmo com toda a polêmica gerada, o jogador não se pronunciou sobre o assunto. E talvez a polêmica mais famosa aconteceu em março de 2020, onde, depois de interrogado pela polícia do Paraguai, Ronaldinho e seu irmão Assis tiveram prisão preventiva no dia 6 de março de 2020, após ser pego com passaporte falso para entrar no país. Um mês depois, a pena foi convertida em prisão domiciliar e no dia 24 de agosto, ele e seu irmão acabaram sendo libertados. Atualmente, que é quando eu estou gravando esse vídeo, Ronaldinho segue uma vida de influenciador nas redes sociais. E se você é um fã do Ronaldinho e gosta de relembrar bons momentos da sua vida, deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, é muito rápido, prático e 100% gratuito. E você ainda tem o privilégio de ser avisado pelo YouTube quando tiver vídeo novo por aqui. E calma, não vai embora ainda. Veja também outro vídeo do canal, é só clicar aqui. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo e fui!